A Alemanha, a maior economia da Europa, está à beira de uma recessão. A busca por uma transição energética para fontes renováveis e uma ampla dependência de importação do gás russo levaram o país a uma grave crise energética que pode destruir a sua moderna indústria. Mas como a Alemanha chegou a esta situação e quais as medidas os alemães vêm adotando para superar essa crise? Embora a Alemanha seja um dos países mais assíduos defensores do meio ambiente, a Alemanha também já foi um dos maiores emissores de CO2 do mundo. Por mais de um século, o carvão mineral, que é a fonte energética mais poluente, foi a base energética da indústria alemã, e até hoje, a Alemanha possui uma das maiores reservas de carvão mineral do mundo. Durante o final do século XIX, sua grande capacidade energética aliada à sua mão de obra altamente qualificada foram os pilares para o rápido desenvolvimento da indústria da Alemanha. Já no começo do século XX, a indústria alemã era a maior da Europa, superando inclusive as de Inglaterra e França. Porém, a Alemanha não dispõe de petróleo e nem gás natural. Sendo assim, estas fontes de energia que são vitais para sua economia necessitam de serem importadas, e é neste contexto que entra a Rússia. Mas como a Alemanha ficou tão dependente do gás russo? Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois lados. A Alemanha Ocidental foi controlada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. Já a Alemanha Oriental foi controlada pela União Soviética. Em menos de uma década, a Alemanha Ocidental obteve grandes avanços econômicos e sua indústria já apresentava uma expressiva recuperação. Já naquela época, a indústria de aço da Alemanha era muito desenvolvida. A partir dos anos 70, a Alemanha Ocidental promoveu uma política externa que tinha como objetivo se aproximar do lado oriental. Uma relação bilateral era extremamente necessária para reatar a diplomacia entre os dois lados. A União Soviética tinha gás, e a Alemanha Ocidental tinha uma indústria em expansão que necessitava de mais energia. A Alemanha Ocidental passou a fornecer tubos de aço para ampliação da rede de gasodutos, e a União Soviética passou a exportar enormes quantidades de gás para abastecer a já grandiosa indústria alemã. Ali então se iniciava uma forte relação de interdependência entre Alemanha e Rússia. Com o fim da União Soviética, a Alemanha estava unida novamente. Sua indústria e sua economia estavam em ascensão. Agora, o país tinha mais um grande objetivo: ser uma economia totalmente livre de gases poluentes até 2045. Dentre os tipos de energias renováveis, podemos destacar a eólica, solar, biomassa e hidráulica. Nota-se que, embora o gás natural não seja um tipo de energia renovável, ele é cerca de 50% menos poluente do que o carvão. E por ser menos poluente, o governo alemão passou a importá-lo em uma maior escala. O objetivo era utilizá-lo até que o país se tornasse autossuficiente em energias renováveis. Mas a rede de gasodutos não suportava uma demanda maior. A Alemanha, que já era bastante sedenta pelo gás russo, agora construía um super gasoduto, o Nord Stream 1, que foi concluído em 2011. Somente este gasoduto que liga a Rússia diretamente até a Alemanha começou a fornecer para os alemães cerca de 20% de todo o fornecimento de gás natural russo. Tudo estava indo bem, mas as coisas começaram a sair dos trilhos quando Angela Merkel, a então chanceler da Alemanha, cedeu às reivindicações do Partido Verde Alemão e anunciou o desligamento de todas as usinas nucleares do país até o fim de 2022. A esperança era que mais um supergasoduto, o Nord Stream 2, pudesse suprir a lacuna energética deixada pelas usinas nucleares. Mas devido ao conflito na Ucrânia, isso não aconteceu. O problema era que agora boa parte das usinas nucleares do país já estavam desativadas. Das 17 usinas nucleares do país, restavam apenas 3 em funcionamento. Embora tenha sido inúmeras vezes alertada, a Alemanha estava convicta de que, apesar da sua ampla dependência do gás russo, sua relação com Moscou era diferenciada, em que a Rússia não representava nenhuma ameaça para sua economia. Ao contrário dos alemães, a Polônia buscou se distanciar do gás russo e construiu terminais de GNL que lhe permite importar gás liquefeito de outros fornecedores de qualquer lugar do mundo. O gás liquefeito são incomparavelmente mais caros do que o gás russo, porém, para os poloneses era fundamental não dependerem da Rússia. A Alemanha, por sua vez, nunca esteve muito interessada em diminuir essa dependência, muito pelo contrário, sempre esteve disposta a receber mais gás russo, e de fato, isto poderia ser bom para os dois países, pois a grande e moderna indústria alemã precisava do gás russo, e a Rússia tinha bastante para vender.
Mas a Alemanha não contava com a grande capacidade de chantagem de Vladimir Putin. Com a invasão russa na Ucrânia, a Alemanha aderiu a um pacote de sanções à Rússia e, em resposta, os russos cortaram o fornecimento do gás do Nord Stream 1 por tempo indeterminado. Com isto, o preço do gás disparou em toda a Europa, sacrificando o orçamento das famílias e castigando a economia europeia. Iniciava-se ali um ciclo de chantagens por parte dos russos aos europeus, e o país mais prejudicado é justamente o que mais depende do gás russo: a Alemanha. O limitado gás que ainda chega pelos gasodutos passaram a valer ouro. Os alemães, cada vez mais sufocados, pagam preços exorbitantes simplesmente por não terem outra opção. Vale ressaltar que, se por um lado a Rússia exporta menos gás, ela está deixando de lucrar com esta mercadoria. Porém, ao limitar o fornecimento e diminuindo a oferta, ela também manipula o preço do gás, que sobe em todo o mercado internacional. Com isso, os russos exportam menos gás. Porém, o valor supostamente perdido é de alguma forma recompensado devido aos altos valores que a sociedade europeia vem pagando pelo pouco de gás russo que ainda flui pelos gasodutos. O gás natural é responsável pelo aquecimento de cerca de 20 milhões de residências da Alemanha, o que corresponde a quase metade das famílias do país. O gás natural também é fundamental para o funcionamento da indústria alemã, principalmente a de automóveis, a química e a de aço. Mas quais as medidas os alemães vêm adotando para superar esta crise? O atual chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou um pacote de 200 bilhões de euros para subsidiar contas de energia e aliviar o peso que os altos valores das faturas vêm causando às empresas e ao povo alemão. A sociedade também vem se esforçando para amenizar a crise, pois no inverno o consumo de energia elétrica e de gás natural são consideravelmente maiores do que o do restante do ano. E na possibilidade de ter um racionamento de energia, muitos alemães que possuem lareiras em suas residências estão estocando lenha e comprando até carvão. O governo da Alemanha também lançou comerciais na TV para ensinar a população a economizar energia e aquecer em suas casas utilizando velas. Além disso, setores industriais que necessitam do gás para processamentos específicos de alguma parte da cadeia de produção poderão terceirizar esta etapa para outros países realizá-las, facilitando a fabricação e garantindo a entrega desses produtos que são vitais não só para a economia da Alemanha, mas para o mundo inteiro. O governo também está alugando terminais de GNL flutuantes que estão sendo instalados no Mar do Norte. A expectativa é que os primeiros fiquem prontos ainda em 2022 e já possam receber as primeiras cargas de gás liquefeito que são transportados por imensos navios cargueiros. Além disso, os alemães estão armazenando gás em seus enormes reservatórios que são suficientes para abastecer os 2 meses mais frios do inverno. Outra medida vital para superar essa crise foi o anúncio de que o atual chanceler alemão Olaf Scholz decidiu adiar o fechamento das 3 últimas usinas nucleares da Alemanha para que elas funcionem por pelo menos até meados de 2023. A Alemanha também não medirá esforços para acionar a sua maior fonte energética dentro do país, o carvão. Até agora, 21 usinas de carvão já foram reativadas na Alemanha. O foco do governo está direcionado principalmente em garantir que o país não tenha um blackout total. As expectativas para a Alemanha de fato não são boas. Os alemães estão diante de uma grave crise energética que poderá levar a sua economia a uma profunda recessão. Porém, nota-se que apesar dos imensos desafios, os alemães vêm encontrando alternativas para superar a crise. O encolhimento de sua economia não está descartado, mas não na proporção que se imaginava. Apesar de existir a possibilidade de que um racionamento de energia seja necessário, não há mais o risco de um colapso energético. De fato, não há dúvidas de que a Alemanha errou ao não diversificar a sua matriz energética, o que levou a sua economia a uma ampla dependência de importação do gás russo. Mas a Rússia também pode ter perdido um excelente aliado. Putin talvez cometeu um grande erro estratégico ao subestimar a capacidade do povo alemão. O povo, que mesmo após sofrer com 2 guerras e conseguiu se levantar, agora enfrenta provavelmente o seu maior desafio após a sua reunificação. Embora os próximos meses, sobretudo o inverno, sejam desafiadores, que esta amarga experiência dos alemães também sirva de lição para o mundo inteiro, pois a indústria, a economia, o povo, todos pagam pelos erros cometidos por seus representantes. Mas se existe um lugar onde o povo sabe como ressurgir das cinzas, é na Alemanha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.
Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.